Vê se está me enquadrando, Denise. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, do versículo 11 até o 22. Mas antes eu quero fazer uma ligação com o que nós já falamos no capítulo 2, do versículo 1 a 10. Qual a relação que essa porção que começa no versículo 11 tem com a sessão anterior que vai de 1 a 10? Seria bom a gente fazer aqui uma revisão, uma retrospectiva do que a gente falou. Paulo, quando ele entra aí no capítulo 2, versículo 11, Paulo vai fazer algumas outras comparações que estão mais ligadas ao judeu, com a história dos descendentes de Abraão. Antes disso, Paulo havia falado da raça humana e de como nós que cremos estávamos ligados a esta raça humana que recebeu uma herança. E que herança é essa? Uma herança maldita, o pecado e as consequências que vieram por Adão. Então, a realidade mais triste, mais caótica, é que toda a raça humana está em Adão e precisa estar em Cristo. Mas só está em Cristo quem crê. Quem não crê não pode dizer que está em Cristo, está em Adão. Tem o seu representante chamado Adão. E ele trouxe a morte, trouxe a corrupção, trouxe as doenças e tudo mais. Tudo isso é obra de Adão. E quando Adão pecou, nós estávamos nele. Por isso que a natureza pecaminosa de Adão e de Eva passaram para os seus descendentes. A única saída é você sair de Adão e estar em Cristo. Essa é a grande saída. E é isso que Jesus veio fazer. Então, no capítulo 2, Paulo vai dizer, iniciando no versículo 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A situação da raça humana era caótica, era trágica, era terrível, porque ele já está morto, ele nasce morto. Davi vai falar: em pecado me concebeu minha mãe, já nasci em pecado. Na doutrina a gente chama isso de pecado original. Nós já nascemos com essa natureza, a tendência a fazer o mal e a pecar. Não há um homem na face da terra que tenha condição de vencer o mal, de não pecar. Todos nós pecamos. E esse vírus chamado natureza pecaminosa, carne, ou pecado original, são sinônimos, acompanha toda a raça humana, e isso nos faz ser condenáveis diante de Deus. Isso nos traz uma situação que Paulo vai colocar no versículo de número 4, que isso promove e produz a ira de Deus e, portanto, a condenação. No versículo 1, Paulo diz que nós estávamos mortos, sempre de uma perspectiva. Lembra que eu falei quando dei esta aula, que Paulo está falando de uma posição presente olhando para o passado, e o tempo verbal é sempre passado. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos conduzidos pelo mundo, pelo príncipe da potestade do ar, que é o diabo, que tem o poder de escravizar as pessoas, e nós éramos escravos, sempre o tempo passado, porque ele está falando da ótica de quem creu um dia, de quem está em Cristo, e de quem foi beneficiado pela obra de Cristo. E ele faz essa retrospectiva mostrando que, da mesma forma que a história da humanidade no mundo ocidental é vista como antes de Cristo e depois de Cristo, e tem o ano zero aí que faz a divisão do antes e do depois de Cristo, nós também temos na nossa história pessoal essas mesmas medidas e separações. Nós precisamos ser, obrigatoriamente, se Cristo de fato habita em nós, nós temos que ter na nossa história, na nossa vida, sinais do que éramos e o que nós somos agora em Cristo Jesus, e devemos ser mais. Então é isso que Paulo vai tratar no versículo 1 até o versículo 10, quando em toda essa caminhada dos 10 versículos, Paulo vai dizer como estávamos, de que forma nos submetíamos a essas pressões do mundo, da carne, do diabo. E ele, além de dizer que nós estávamos mortos, ele vai dizer
que nós estávamos escravizados por nossas paixões, por todos esses agentes, e por fim ele diz, e o resultado de tudo isso é que nós estamos condenados, porque a ira de Deus se manifesta pelo pecado que nós cometemos. O ano zero, pensando na perspectiva de antes e depois de Cristo, na nossa vida pessoal, Paulo vai dizer, mas Deus, na versão RA, versão revista atualizada, diz, mas Deus, sendo rico na sua misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos deu vida, estando nós em Cristo Jesus. O ponto zero, o marco zero, o ano zero da nossa mudada é aí, esse mais Deus. Deus não levou em conta o que éramos e o que tínhamos, porque não tínhamos nada de bom para oferecer. Nós já éramos condenados, mas Deus, mesmo assim, agiu positivamente, generosamente e graciosamente. O termo graça aqui é mencionado mais de 4 vezes aí por diante, para mostrar que não é por mérito e nem uma ação de benevolência da nossa parte que faça com que Deus nos dê a salvação por mérito. E no versículo 5, no versículo 8, ele vai repetir, pela graça sois salvos, na RA. E na nova versão internacional ele diz assim, pela graça vocês são salvos. E no versículo 8, que é o versículo muito conhecido do capítulo 2, ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de vós para que ninguém se glorie. Porque alguém pode dizer que eu fui salvo porque eu tinha virtudes, ações, obras, que de alguma forma atraía esse amor de Deus e essa salvação que eu recebi. Paulo vai dizer que não por obras, para que ninguém se glorie. A única pessoa, quando a gente fala de salvação, que merece glória é Deus, que amou quem não merecia ser amado, que perdoou quem não merecia ser perdoado. E tudo isso ele faz baseado no que Jesus fez por nós. Ele envia esse Filho amado dele para assumir a nossa culpa, morrer em nosso lugar. E se a gente prestou atenção até aí, a gente viu que Paulo está falando do mundo gentílico, está falando dessa humanidade decaída e que Deus, na sua generosidade, resolveu nos salvar. Quando ele chega aqui no versículo de número 11 em diante, ele vai falar sobre a relação existente entre aqueles que creram, que eram gentios, com aqueles que tinham um histórico de um relacionamento com Deus que são os judeus. E Paulo vai fazer aqui uma comparação entre os gentios que creram e os judeus. Qual a relação que existe entre eles? E Paulo vai falar também, respeitando os tempos verbais, para mostrar que, da mesma forma, nós com os judeus temos uma relação anterior a Cristo, e depois de Cristo, Cristo abre uma nova relação, um novo relacionamento entre os gentios que creram e o judeu. Eu ia falar isso mais na frente, mas eu não sei se todos estão familiarizados com o termo gentio. Gentil é como o judeu se refere a quem não é judeu. Lembra do Chaves? E Chaves tinha uma máxima que ele vai gentalha, gentalha. Vocês lembram do Chaves? Ou não é da época de vocês? Só falta dizer que não é da época de vocês. Que tem 30 anos que todo dia passa no SBT. Aí o judeu recebeu uma missão de ser o único povo que conhecia o Deus verdadeiro, e a missão era de irradiar o conhecimento do Deus verdadeiro para todas as nações. Mas o que aconteceu com os judeus? Eles se ensimesmaram e se orgulharam de ter sido escolhido por Deus. E eles tratavam com desprezo todos os que não eram judeus, e uma das formas de se referir a quem não era judeu é gentio, gentes sem Deus, ou incircunciso. Eu estava lendo a história de Davi, de tantos guerreiros, quando eles queriam trazer o símbolo da vitória sobre um outro exército, eles não traziam cabeças, né, como
acontecia em alguns povos que ela trazia a cabeça para mostrar que tinha matado o soldado adversário. Eles traziam o prepúcio. Na morte eles deixaram de ser incircuncisos. Nós arrancamos lá o prepúcio dele para dizer que agora eles são pelo menos circuncisos. Então o judeu perdeu o trem da história antes de Cristo e na época de Cristo, tanto é que eles rejeitaram o próprio Cristo, o Messias esperado, predito pelas Escrituras. Eles negaram e disseram: não é esse, vamos esperar outros. E eles esperam o Messias até o dia de hoje. E isso é muito triste, porque Jesus veio. E graças a Deus que Romanos 9-11 dá uma perspectiva de esperança para o povo judeu. Quando você lê o capítulo de número 10 ao capítulo 11, sobretudo o capítulo 11, que trata da questão da nação israelita, Paulo dá a entender que no fim dos tempos, próximos à vinda de Cristo, haverá uma grande conversão em massa de judeu no mundo, e todo Israel será salvo. Está lá escrito em Romanos 11, se não me engano, no versículo 23 ou 25, depois vocês procurem isso. Mas vamos entrar hoje no texto que de fato hoje nos cabe estudar. E antes de entrar, eu quero passar aqui para vocês duas imagens que certamente elas vão facilitar o entendimento de vocês daquilo que nós vamos tratar hoje. Quem aqui já foi em Israel vai ter facilidade de lembrar do que está aqui nessa imagem. Essa parte aqui é o pináculo do templo, que Satanás levou Jesus e diz: pula daqui, porque aos seus anjos ele dará ordem para que te sustente. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. É dessa parte aqui. Vocês notam que não é necessariamente no templo, mas é de toda a estrutura do templo. Tudo isso aqui era um monte que o rei Herodes resolveu colocar muro de arrimo ao redor do monte e fez uma grande plataforma. Hoje aqui está a mesquita da cúpula dourada, que a gente vê nas fotos de Jerusalém. Ela foi construída onde o templo, antes de Salomão, existia. Então esse templo de Salomão, ele foi ampliado na época do rei Herodes. Ele foi inaugurado no ano 63 da era cristã. Demorou uma eternidade para terminar esse templo, que Herodes começa antes de Cristo nascer. Então, mais de 70 anos para fazer esse templo. E aqui tem uma coisa muito interessante. Vocês veem essa divisória aqui externa? Isso aqui era uma divisória para que o gentio não entrasse no recinto sagrado. O gentio poderia ter acesso por essas escadarias, entrar aqui tinha cambistas. Jesus, quando expulsa os cambistas do templo e derruba as mesas, é nessa região aqui, ó. Os cambistas ficavam aqui. Os vendedores de animais também ficavam aqui. Essa divisória aqui era um muro de 1,5 metro de altura, apenas. E, digamos, aqui de 5 em 5 metros desse muro, havia uma placa, tem 2 placas dessa no Museu de Istambul, em grego e em latim, dizendo: se você não é judeu, não ultrapasse essa linha, senão você corre o risco de ser morto. Essa parte toda era a parte chamada átrio dos gentios. A gente sabe pelo Velho Testamento que Deus tinha um plano para o gentio desde o Velho Testamento, que veio se consumar em Jesus, e quando a igreja vai para todo mundo, Deus sempre teve um plano para o gentio. O judeu achava que não. Achava que o gentio poderia ser abençoado vindo até Jerusalém, por isso que eles abriam uma exceção,
colocando aqui um espaço para que eles adorassem a Deus de longe. Quando a gente chega aqui nesse espaço, é chamado de átrio das mulheres. As mulheres poderiam entrar aqui. A porta formosa do templo, lembra lá de Atos capítulo 3, um coxo sentado à porta formosa do templo? É aqui, nessa porta principal para o judeu entrar. Eles entravam por aqui. E aqui era o átrio das mulheres. Essa porta chamava-se Porta de Nicanor. E esse átrio menor era o átrio do sacerdote e do adorador homem, masculino. A mulher só poderia entrar até aqui. Aqui era o altar, os sacerdotes entravam, e também o adorador com a sua oferta. Dentro desse templo, aqui, você tem duas divisões, que é a mesma planta do tabernáculo. Quando o povo sai do Egito, Deus dá a planta do tabernáculo, que é o átrio externo, onde estava o altar, o santo lugar e o santo dos santos no final. O santo dos santos é, portanto, isso aqui. Aqui vai dar para ver melhor. Aqui o átrio das mulheres, a porta de Nicanor, o altar, o adorador entrava com a oferta aqui. Porém, dentro do santuário do templo, só entrava o sacerdote e sumo sacerdote. Nós hoje, a gente quando fala de templo, a gente pensa que todo mundo entra no templo. Não, no templo de Jerusalém e nem no tabernáculo, as pessoas não entravam no templo. Só entravam dentro do santuário, que é essa parte aqui, o sacerdote e o sumo sacerdote, nos seus turnos. Onde fica o altar do sacrifício? O altar de sacrifício é esse que está o fogo aqui, porque havia fogo no altar do sacrifício. Ele era o principal do culto, era o sacrifício sendo feito para que você pudesse entrar na presença de Deus e assim ter paz nessa relação com Deus. Ficava aqui. Onde era o sinédrio? O sinédrio se reunia nessa cúpula aqui. O sinédrio. Então Jesus foi trazido para ser ouvido pelo sinédrio aqui, nessa parte interna do templo. Essa estrutura toda aqui foi por fora, que basicamente essas estruturas assim externas foi o rei Herodes que fez, não necessariamente essa parte aqui. Ele fez uma reforma externa, mas da época de Neemias e os outros que vieram reconstruir o templo. Bom, agora vamos voltar para Efésios, vocês vão entender um pouco. Vamos ler o texto? O texto vai dizer, todavia Deus... Não é esse. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Que desgraça a gente estava. Mais uma vez, Paulo escreve da ótica de alguém que já não é isso, e olha para o passado e aponta o que se era e o que se vivia e como se vivia. Na primeira parte eu falava, Paulo está apontando para a nossa relação com a humanidade pecaminosa, e agora ele vai falar da relação entre nós gentios que cremos e a nossa relação com os judeus. Primeira coisa, que nós éramos gentios e incircuncisos. A circuncisão, o corte do prepúcio feito ao 8º dia no menino, era uma aliança que Deus havia feito já com Abraão, lá atrás, não foi algo da lei. Foi logo com Abraão, lá atrás. Abraão foi circuncidado, circuncidou seus filhos, era o sinal da aliança. Deus estava dizendo que abençoaria a geração de Abraão, por isso que tinha que ser no pênis, no prepúcio. Aquela marca era uma marca de que Deus abençoaria os descendentes
de Abraão. Por isso que foi no pênis, no prepúcio da criança ao 8º dia. A criança entrava na aliança com Deus sem conhecê-lo. Ao 8º dia, a criança nem sabia que ele existia. Mostrando dessa forma que a aliança dependia mais de Deus do que da outra parte que entrava na aliança com Deus. Então nós não tínhamos o sinal da aliança. Nós éramos gentios. Depois é dito que nós estávamos sem Cristo. E depois que a gente tem Cristo, a gente sabe o bem, a maravilha que é ter Cristo. E antes a gente vivia uma vida sem Cristo, e só agora com o contraste é que a gente sabe a bênção que é viver com Cristo. No capítulo 1, eu mostrei com você na aula primeira, que por 12 vezes aparece a expressão em Cristo, nele, com ele. A fundamentação da nossa relação em Cristo é que faz termos acesso a Deus. Tudo que temos e que somos é porque Cristo fez algo em nós e por nós. Então esse termo que Paulo usa tanto, está em Cristo, está dentro de uma relação espiritual e de comunhão também. Está numa esfera de proteção, está em Cristo, está dentro dessa esfera de proteção. E antes nós vivíamos sem Cristo, nós vivíamos sem o Messias. Os judeus pelo menos tinham a esperança da vinda do Messias. A gente nem sequer sabia o valor, a importância de Jesus. Eles estavam em Cristo agora, mas estiveram sem Cristo. Eram também um povo despatriado, sem pátria. Não era um povo. O povo era o povo da aliança, o povo da promessa. Eram, portanto, separados da comunidade de Israel, não faziam parte dessa nação. E a promessa não chegava a eles, as promessas não chegavam a eles em decorrência disso. E tem uma expressão que no grego, que nós temos aí, sem Deus no mundo, que é muito interessante. No original grego está lá ateoi, é daí que deriva a palavra ateu. Éramos ateus no sentido de não ter Deus. E a gente que hoje tem Deus na vida e no coração, a gente fica pensando, né? Por que as pessoas não têm essa mesma compreensão que a gente tem? Na verdade, você já se pegou muitas vezes pensando, mas é tão óbvio para a gente que fomos iluminados, os nossos olhos se abriram, a gente viu a nossa desgraça, a gente viu a graça sendo oferecida, o amor de Deus na cruz do Calvário sendo revelado. Para nós é fácil, mas eu lembro, antes de conhecer Jesus, de ser achado por Ele, o como eu desprezava, o como eu chacoteava quem acreditava em Deus, a quem tinha uma relação de intimidade com Deus. E hoje eu posso dizer, não sei viver sem Deus, porque viver sem Deus é viver sem esperança. E a gente tem esperança quando e como? Quando a gente ouve a palavra que Deus nos dá, as seguranças que vêm de um relacionamento estável. Esse sim é um relacionamento estável, nosso relacionamento com Deus. Porque se fosse para acabar, já deveria ter acabado antes de começar, porque nós somos a parte fraca desse relacionamento. Ao dizer que nós estávamos sem Deus no mundo, quer dizer que nós estávamos órfãos. Essa orfandade que o ser humano tem, esse desejo de ser amado, de ser aceito, de ser avaliado bem, é dessa sede de ter esse Pai. Jesus vai apresentar Deus como Pai. Eu já falei isso uma vez, vou repetir. J.I. Packer, um teólogo inglês, ele dizia que no Velho Testamento você vai encontrar vários nomes de Deus. No Novo Testamento, Jesus dá um nome para Deus. E o nome que Jesus dá para Deus é Pai. Pai é o nome de Jesus no Novo Testamento. O vosso Pai Celeste que está no céu. Quando orares, orareis assim, Pai nosso.
na boca de Jesus, sempre essa relação de pai é muito forte, muito contundente. E Paulo, ele vai afinando isso, tanto em Romanos quanto em Gálatas, quando diz Abba Pai, que é o diminutivo, é a expressão carinhosa de um relacionamento de um pai, de um filho chamando o pai. Ao dizer que nós estávamos órfãos, quer dizer que nós estávamos, ao dizer que nós estávamos sem Deus, ele estava querendo dizer que nós estávamos órfãos. Da mesma forma que lá no capítulo 2, versículo 4, houve um mas na história, mas Deus, sendo rico pela sua grande misericórdia e o grande amor com o qual nos amou, aqui no versículo 13 tem um outro mais. Nós éramos sem nada, sem Deus, sem Cristo, sem promessa, sem herança, éramos gentios, desprezados, humilhados, chacota para o mundo. Aí chega o versículo 13 e diz assim: mas agora, está em negrito, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Eu vou ler para depois voltar ao tempo. Vocês que estavam longe foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Aqui claramente diz que o muro da inimizade foi derrubado. E olha que o templo, na época que Paulo escreve essa carta, ainda não tinha sido destruído. O templo foi destruído, todo ele, no ano 70 da era cristã, por um general que depois se tornaria imperador em Roma. E esse general mandou colocar tudo por terra. E Paulo está escrevendo essa carta aí pelos idos do ano 50 ao ano 55. 15 anos antes da destruição do templo, a obra que Jesus veio fazer foi derrubar o muro da inimizade, aquele muro do átrio do gentio, que ele não podia passar dali. Ele não tinha acesso ao que o judeu tinha. Por isso que nós agora, nós somos o povo da aliança. O que aconteceu? Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo agora. Se o muro foi derrubado, e aí a gente tem que lembrar também do véu que foi rasgado. O véu que foi rasgado, não vai dar para ver. Aqui você tem o santo lugar, e a divisória entre o santo lugar para o santo dos santos era esse véu. Os evangelistas dizem que o véu foi rasgado no dia da morte de Jesus, mostrando que a presença de Deus que estava lá no lugar mais secreto, no último cômodo do santuário, podia ser acessado por todos e não mais só por um sacerdote judeu, um sumo sacerdote. Nós poderíamos entrar por meio de Jesus Cristo. Da mesma forma, esse muro aqui não só foi derrubado, e Deus vai fazer de gentios e judeus um único corpo, uma unidade dos que creem em Jesus. O evangelho, portanto, é para todo o mundo. O gentio que crê, o judeu que crê, qualquer pessoa que crê, até um pernambucano que crê, será salvo. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês antes de Jesus abrir o véu e derrubar o muro, vocês eram gentios, eram seres de segunda categoria para aqueles que eram circuncidados por mãos humanas. E aí tem um toque de sarcasmo de Paulo. Eles se achavam melhores por serem circuncidados, mas quem tinha feito aquilo foi uma mão humana, não foi Deus. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade, não tendo acesso
nem ao culto e nem às promessas da aliança, e éramos assim sem esperança e sem Deus no mundo. Ele entra agora com mais agora em Cristo Jesus. Tudo isso é por causa de Cristo. Você veja a centralidade de Cristo no Evangelho. A centralidade de Cristo é fundamental. Sem Cristo nada, com Cristo tudo. Agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. E por que nós fomos aproximados? Nós não tínhamos direito de estar na presença de Deus, porque nós estávamos em inimizade contra Deus. O homem quer viver sem um Deus para controlar a sua vida. O homem busca Deus quando quer a bênção de Deus, o socorro de Deus. Havia uma separação. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do jardim para que não possam voltar à comunhão com Deus, porque eles estão em delitos e em pecado. Essa é a realidade do ser humano. E essa realidade, ela só é transformada porque Jesus veio ao mundo para ser o Salvador dos que creem. É por essa razão que o texto vai dizer que nós somos aproximados mediante o sangue de Cristo, da morte dele. A menção ao sangue é o mesmo que mencionar a morte de Cristo. E por que o sangue de Cristo é importante? Ele morre em nosso lugar e ele promove a paz com Deus. Daí a razão de Paulo completar a frase dizendo: pois ele é a nossa paz. Essa paz, onde havia inimizade, não só entre judeus e gentios, mas havia inimizade entre gentios e Deus. E a reconciliação acontece. De que forma? Por meio de Jesus. Quando a gente estudou a segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que nós somos os pregadores do Evangelho da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando-se com os homens. E o passo da reconciliação não foi o passo do homem em direção a Deus, mas de Deus em direção ao homem. A mensagem da igreja é pregar reconciliação. Que o Deus, o ofendido, não olhando para a sua dor e para as suas feridas, resolveu dar um passo em direção ao homem, estendeu não apenas a sua mão, mas entrega o seu filho para que ele morra em nosso lugar e assim possa ter paz no relacionamento entre nós e Deus. E Paulo fala isso de uma forma muito constante. A gente vê isso em Gálatas, a gente viu isso em Efésios, a expressão graça e paz. A graça é o que viabiliza a salvação. Deus não cobra nenhum preço, porque sabe que o homem não tem como pagar, por isso que é de graça. E a paz é o resultado da salvação. O resultado primeiro da minha relação com Deus, agora a paz. Eu posso me aproximar sem ser fulminado. Eu posso me aproximar do trono da graça. Eu posso me aproximar e abraçar e me colocar nos braços do Pai. Como diz o salmista, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo. Agora eu posso sentir o seu calor, o seu cheiro. Claro que eu estou falando de forma metafórica. Quem dera tivesse um cheiro, um calor mesmo, literal. Mas nós na oração, no momento do louvor, você sente Deus perto de você e Deus sente você perto dele. Nós fomos aproximados dele. Por causa de Jesus, Deus olha para mim como se eu fosse perfeito. Eu imperfeito, você imperfeito. Temos de Deus um olhar de amor, complacência, porque Ele olha para a obra que Cristo fez em nós. Nós temos acesso, e é um termo paulino também. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, e temos acesso a essa graça. Agora é possível, é acessível chegar a Deus e às coisas que Ele propiciona para nós. E vai mais adiante o texto quando diz que agora nós fomos unificados, o muro caiu. O que é que acontece hoje? Israel, como nação, são os descendentes de Abraão, fisicamente.
E nitidamente você percebe que Israel tem ainda algumas promessas, principalmente materiais, que Deus deu à nação de Israel, e elas vão se cumprir e têm se cumprido. Meus irmãos, ninguém imaginaria que um povo despatriado, eles foram despatriados fundamentalmente no ano 70, os romanos expulsaram os judeus da terra de Israel, não foi só destruir o templo. Então o judeu não estava lá na Alemanha quando morreram milhões, na Polônia, na França, porque optaram em ir para lá. Eles se deram bem lá e eles não queriam voltar. Quem conhece um pouco de história de Israel sabe que os judeus não queriam voltar. Mas Deus disse que aquela terra era deles e eles vão voltar. E voltaram no ano, na virada do século XVIII para XIX e no século XX, fundamentalmente no século XX, quando no ano 1948, em maio de 48, eles declaram a existência e a independência do Estado de Israel. E o que vem na história, se você for estudar a história dos judeus, você vai dizer, isso aqui é milagre. Porque nós estamos falando de 48, um Estado sendo fundado, sendo que em 45 acaba uma guerra e se descobre que de 5 a 6 milhões de judeus tinham sido assassinados. Era um povo que tinha sido dizimado. Aí esse povo vai para a terra e enfrenta 6 exércitos na guerra de independência, 6 exércitos, e vence 6 exércitos. Todas as guerras árabes e israelenses, todas, são provocadas e promovidas pelos árabes. Pelos árabes. Aí você tem a guerra da independência, você tem a guerra dos 6 dias, que é se você for ler aquela história, proporções de Velho Testamento, de coisas de Deus fazendo a vitória acontecer. É um negócio extraordinário. A gente não tem tempo para isso. A própria guerra do Yom Kippur, que é a guerra de 1973, quando os judeus estão no dia do perdão nas sinagogas, e mais uma vez, era 5, 6 ou 7 nações contra Israel, todas essas guerras. E Israel vence e chega à plataforma do templo, onde tem as mesquitas. Eles tomam o muro das lamentações em 67. E eles só não tomaram as mesquitas por causa da União Soviética, que disse assim, se eles subirem para a mesquita, a União Soviética entra no conflito. Mas você vê, Deus deu uma promessa dessa terra, ninguém tira Israel daquela terra. E quando se pensava que era impossível Israel voltar, em todos os períodos, se pegar o cativeiro babilônico, Israel volta. Porém, queridos, as promessas materiais são uma coisa, as promessas espirituais os judeus renegaram. E essas promessas hoje estão com a igreja. E quem é a igreja? Os que creem. Pode ser judeu que creu, árabe que creu, sergipano que creu. Qual que é? Nós os gentios. Então, nós os gentios que éramos gentalha, agora fazemos parte do Israel de Deus, daqueles que creram como Abraão creu. E quando Paulo vai dizer que de 2 ele fez 1, ele está falando de gentio e do judeu que creu. Sendo que no final, todo judeu vai crer. Mas hoje não é uma realidade. Você vai em Israel hoje, Israel são quase 9 milhões. Quando a gente começou a ir lá, não era Judá, era 6, 7 milhões. Hoje Israel são quase 9 milhões. E ainda nós temos de 15 a 20 mil judeus em Israel, que são judeus messiânicos, que acreditam em Jesus. Proporcionalmente isso é insignificante. Então o judeu perdeu a bênção espiritual. Eles têm bênçãos, porque Deus é generoso, Deus não tira o que Ele deu, mas perderam a bênção. E essa bênção hoje está unificada naqueles judeus que creem
e no gentio que crê. Isso é a igreja. E o judeu não entendia dessa forma. O judeu pensava que Deus ia mudar o mundo através deles, os judeus. E Deus está mudando o mundo através da igreja. Olha o que diz aí. Final ali, de 2, um novo homem fazendo a paz. Segue. E reconciliar com Deus os dois em um único corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. A inimizade foi destruída pela cruz de Cristo. E agora nós, irmanados, pessoas de todas as tribos, povos e raças, confessamos o mesmo Senhor e Salvador. Somos unidos pelo mesmo sangue, pela obra da cruz. E acrescenta, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe. Paulo fala como judeu que crê, vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, os judeus que já sabiam de todas as promessas, de todas as profecias. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso é extraordinário. O que a gente era, Paulo quer fazer nitidamente o contraste. O que a gente era antes de Cristo e o que a gente é agora em Cristo. Então ele fez essa unidade entre judeus e cristãos, fazendo com que de dois um único povo fosse formado. E esse povo é chamado de igreja, ou em Gálatas capítulo 6, do Israel de Deus, aqueles que falam agora em nome do Cristo, do Messias. E duas coisas que eu quero usar para terminar essa palavra tem a ver com esse acesso ao Pai. Vocês viram a importância que Paulo dá isso, tanto em Romanos como em Gálatas. Abba, Pai. A filiação é uma descoberta revolucionária. Quando a gente descobre que é filho de Deus, nós temos agora herança, nós temos acesso ao próprio Pai. E não é apenas, eu poderia dizer, o próprio Deus, mas a Bíblia, e Paulo em especial, Jesus também vai dizer ao Pai, a um relacionamento de intimidade, de afetividade, de aproximação. E o Pai deixa herança para a gente. As promessas de Deus são palavras de pai para filho. E quem faz isso é o Espírito Santo. Jesus fez a obra de salvação. O Espírito Santo faz a obra de comunhão com o Pai e com os nossos irmãos. Eu aprendi isso quando, na bênção apostólica, que está lá na segunda carta aos Coríntios, que Paulo diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Olha para quem cabe a comunhão: ao Espírito Santo. Se não me engano, é 13:13. É o Espírito Santo que promove isso. Quando eu me aproximo mais e tenho mais comunhão com Deus, quando o meu desejo é sempre estar na presença de Deus, eu estou dando lugar ao Espírito Santo para fazer essa obra no meu coração. E quando eu tenho Deus como Pai, orar não é um peso. Eu tenho essa relação profunda com Ele. Jesus, quando ensina a orar, Ele ensina você a ter, antes da palavra, uma relação com o Pai. Ele diz: Pai nosso que estás no céu. Vocês vão primeiro, antes de entrar se sentindo filho. Isso muda. Porque uma coisa é você entrar acanhado sem saber que se pode entrar ou não. Outra coisa é você entrar como filho, na presença. É tão forte essa relação de filho que Jesus, quando estava no dia do batismo, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Deus falando a respeito do filho. E o que é que Deus quer? Que nós partilhemos o mesmo relacionamento que o Pai tem com o Filho, com Jesus,
nós somos incluídos nessa intimidade, nessa comunhão eterna. Quando você crê, você é chamado para viver dentro dessa comunhão. O que Jesus tem de acesso ao Pai, você tem, eu tenho, você tem. Nós é que não usamos. Nós é que não vivemos bem a nossa filiação. Isso a gente vê dentro da casa, na própria casa. Tem filho que é mais chegado aos pais. Tem filhos que aproveitam. E tem filhos que não. E eu sempre brinco. Não adianta reclamar. Não chegou perto para receber um carinho, uma coçadinha nas costas, um abraço. O filho tem que chegar. Então essa é uma coisa importantíssima. Isso é revolucionário. Isso muda a nossa vida espiritual. Quando a gente sabe que tem direito porque é filho. E é direito a Deus, e não só a bênção que Ele tem para dar como pai. Eu não olho primeiramente para as mãos do Pai, o que é que Ele como Pai tem para me dar. Eu olho para a sua face. Eu quero Ele antes do que Ele tem para me dar. E por fim, Paulo vai dizer que Deus destruiu o templo, o muro da divisão, para construir um templo novo. E esse templo somos nós individualmente e nós coletivamente. Olha o portanto, na terceira linha final ali. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. É no próximo. Eu falei no terceiro, mas é ali embaixo, olha. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem moradias de Deus por meio do Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo agindo na nossa santificação, para que você veja a você como um templo. Já se viu como templo? Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, vós sois templos do Espírito Santo. Mas aqui, Paulo vai trabalhar essa ideia de que você seja templo. E o que é que o templo comporta? A presença de Deus. Você tem em você, vaso de barro, a presença de Deus em você. Claro que em alguma medida, essa presença pode ser diminuída ou aumentada. Paulo vai falar isso. Não deixe apagar o fogo do Espírito Santo. Esse fogo, quanto mais aceso, aquecido, mais presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus em nossa vida impacta a vida dos outros. A presença de Deus na nossa vida nos dá condição de resiliência e de perseverança. A presença de Deus em nós, que somos o templo de Deus, faz com que a gente viva pela fé e não se abale tanto e tão facilmente. E não sejamos murmurões, reclamadores, e sim portadores de palavras de fé, de esperança e de louvor. É porque nós temos em nós a presença de Deus, que nós somos templo de Deus. Eu poderia gastar mais tempo aqui, mas eu termino aqui voltando para uma palavra que está no slide anterior, quando diz: vocês são concidadãos dos santos, não somos estrangeiros nem forasteiros. Isso está ligado com a experiência de Israel, de ter um pedaço de terra em que somente em Israel Deus agia e o mundo inteiro estava debaixo de uma ação maligna. Israel era o protótipo do que Deus ia fazer no mundo quando Cristo viesse. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem diversos personagens bíblicos, homens e mulheres, que honraram a Deus e honraram a fé que tinham. Vá lá em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar a galeria dos heróis da fé. É um texto quase que interminável, de pessoas que são mencionadas pelas virtudes da fé. Hebreus capítulo 11. E essas pessoas fazem parte da galeria da fé e são os nossos hoje concidadãos, que têm direito ao mesmo céu que nós temos. Nós vamos morar no mesmo lugar que eles. E quando eu lembro que eu estou no mesmo pavilhão
de Moisés, de Elias, de tantos homens e mulheres, Raabe, Maria, a mãe de Jesus, quando eu sei que eu estou no mesmo pavilhão e que eu faço parte dessa estirpe dos que creram, dos que amam a Deus, eu sou inspirado a viver como eles. Por que a gente estuda a vida dessas pessoas? Por que a gente lê a história desses homens e mulheres? Para ter referencial. Nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Então, que essa palavra encontre alegria e nos dê reconforto na nossa caminhada e trajetória. Há muita coisa que a gente ainda vai ser, mas a gente não é o que um dia a gente foi. A gente não é mais escravo do pecado, a gente não é mais estrangeiro, a gente não é mais apartado das promessas. Hoje a gente está integrado e somos da família de Deus. Tá bom ou você quer mais? É a pergunta que eu quero terminar. Uma última palavrinha para de fato terminar. A gente viu que no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos nos delitos e pecados. No versículo 9 do capítulo 2, Paulo diz que nós somos criados para as boas obras, para que andássemos nela. Nessa sessão, Paulo começa dizendo que a nossa vida era andar em pecado, e agora, quando a gente tem Cristo, a gente anda nas boas obras, naquilo que honra e agrada a Deus. Que assim seja na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Fernando vai cantar mais uma música com a Larissa, depois a gente encerra com oração.
Então, o que se espera de nós é essa dedicação. Dedicação de vida, essa gratidão ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo. Senhor, nós louvamos o Senhor mais uma vez. E a gratidão em nossos corações.